A guerra tá próxima. Os EUs estão secretamente coletando informações de inteligência na Groenlândia e os europeus já estão fugindo de lá. Escuridão total e frio nos apartamentos. A GUR alerta sobre a preparação da Rússia para ataques massivos contra usinas nucleares. A Ucrânia age preventivamente. O campo de testes Kapustin Yar foi atacado. De onde lançam o Oreshnik? Putin tá furioso. A Rússia aumenta novamente os pagamentos aos militares, enquanto vilarejos próximos a Chelyabinsk ficam sem eletricidade, em um frio de 35 graus negativos. O Kremlin é suspeito de envolvimento no acidente do potencial sucessor de Kadyrov. A corrida acirrada pelo cargo de chefe da Chechênia começou. Escândalo na Suécia. Freiras bielorrussas são suspeitas de espionagem e financiamento do exército russo. Meu nome é Karina Klishon e agora vou falar sobre a coisa mais importante. Mas primeiro, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não nos perdermos novamente. Na início do YouTube. Os americanos estão secretamente coletando informações de inteligência sobre a Groenlândia, segundo a mídia dinamarquesa. Os serviços secretos do ZEUA receberam a ordem de preparar informações confidenciais sobre instalações militares, portos e bases aéreas da Groenlândia. Esse é mais um sinal de que Trump está levando a sério e quer controle total sobre a ilha. Entretanto, as tropas alemãs deixam a Groenlândia às pressas, sem qualquer explicação. Na manhã de ontem, um grupo de 15 soldados e oficiais, liderados pelo almirante Stefan Pauli, recebeu uma ordem urgente. Jubetin, saia voando da ilha imediatamente! Embora inicialmente estivesse planejado que eles ficassem por mais tempo. Anteriormente, Trump já havia chamado o envio de tropas europeias para a ilha de um jogo muito perigoso. Ele também ameaçou impor tarifas comerciais contra 8 países europeus por causa da Groenlândia. Além disso, ele gritava que conquistar a ilha seria muito fácil para ele. Por isso, pode ser que os militares estejam indo embora por causa desse último ponto. A inteligência ucraniana alerta que a Rússia está preparando ataques poderosos contra as subestações das usinas nucleares ucranianas. Dessa forma, o Kremlin quer forçar a Ucrânia a assinar condições de rendição para encerrar a guerra. As consequências podem ser fatais, por isso Kiev está agindo de forma preventiva. Drones ucranianos atacaram um campo de treinamento russo de onde são lançados mísseis Oreshnik. Quem relata isso é o canal russo do Telegram Radar VRV. Trata-se do 4º polígono estatal central Interforças Kapustin Yar, localizado na região de Astrakhan. É justamente esse campo de testes que é usado ativamente para experimentos com mísseis balísticos de médio alcance, Oreshnik. A mídia russa informou sobre a atuação da defesa antiaérea nesse local. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos de vocês nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Hoje estamos com vocês no Cazaquistão e também na Rússia. Escreva também nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio esses comentários com muito prazer. E nós seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. O Estado-Maior negou a informação dos russos sobre a tomada completa de Minkovka, na região de Donetsk. Mas, nos últimos dias, quando surgiram notícias em Kiev, os militares garantiram que isso não corresponde à realidade e é um elemento de operações de informação e psicológicas. E tem como objetivo criar a ilusão de sucessos que, na verdade, não existem. A localidade está sob controle das forças ucranianas. O que está acontecendo na linha de frente e ao redor dela neste momento, você confere em nosso resumo. O exército ocupante já tentou mais de uma vez romper a defesa das forças armadas da Ucrânia, justamente nessa localidade, aproveitando a superioridade numérica. De acordo com o agrupamento das forças conjuntas, o inimigo está realizando ações ofensivas em Volchansk, assim como na direção de Grafskoyer, Volchansk Autora e Zibino. Além disso, as tropas russas atacaram as posições ucranianas mais de uma vez, e também na direção de Dekcharny e Krugley. Estamos falando especificamente da ampliação da Zona Cinzenta, sem uma consolidação completa, mas com constantes tentativas de sondar nossa defesa. E no leste, observamos uma reagrupação de forças, em muitos setores uma reagrupação das forças russas. Ao mesmo tempo, eles já estão transferindo para os pontos-chave, não o 2º escalão, mas o 3º e o 4º, por assim dizer. Isso indica que aquelas forças que eram destinadas a cumprir a primeira tarefa, para romper nossa defesa,
já foram desgastadas. Como resultado, diante da falta de sucessos reais na linha de frente, o exército russo passou a inventar em massa vitórias fictícias, como por exemplo na vila de Privolye, na região de Donetsk. Na véspera, em canais pró-Kremlin no Telegram, começaram a aparecer ativamente informações sobre avanços na direção de Slaviansk e a tomada de controle do referido povoado. É um passatempo favorito dos correspondentes militares russos Z inventar e contar que os russos estão avançando ativamente por lá. De qualquer forma, vemos que até mesmo os correspondentes militares Z agora vão acabar nos ajudando, não se surpreendam. Porque alguns deles já não estão apenas indignados, mas sim gritando e fazendo escândalo. Eles gritam contra o chamado ministro da Defesa da assim chamada Federação Russa da Bielorrússia, sobre o fato de que tudo é mentira. No agrupamento de tropas Vostok, a informação sobre a tomada de Okhotnik. Os ocupantes desmentiram a captura de mais uma vila no Donbass, afirmando que as tropas ucranianas continuam defendendo, perto de Pokrovsk, Mirnograd e na direção de Slaviansk. Para confirmar suas palavras, os soldados das Forças Armadas da Ucrânia publicam mais provas em vídeo das enormes perdas do inimigo. Assim, as estradas próximas a Pokrovsk estão se transformando em um cemitério de equipamentos inimigos destruídos por drones ucranianos. E isso já é um trabalho primoroso da nossa valente aviação. A bomba aérea americana guiada de alta precisão, GBU-39, atinge com força as posições dos operadores de drones inimigos, casas com tropas inimigas e munições russas. Os combatentes também não dão trégua aos ocupantes. O terceiro já assalto. No dia anterior, eles conseguiram destruir completamente um grade inimigo junto com todo o seu estoque de munição e um caminhão lotado de soldados inimigos. Mas apesar das perdas colossais na linha de frente, os generais russos teimosamente continuam tentando avançar, perdendo milhares de soldados mortos e feridos por dia. Segundo analistas militares, os últimos dias têm sido especialmente difíceis para os ocupantes na direção de Kupiansk. No flanco norte da cidade, nossas unidades avançam pelas florestas próximas ao rio Oskol. O ocupante, por sua vez, é forçado a recuar de vários pontos fortificados bem equipados perto de Kupiansk. O avanço é muito rápido, mas às vezes também é negativo. A situação em parte de Kupiansk é especialmente curiosa. Então, mais uma vez, esses militares russos em uniforme, sem Putin, estão falando sobre como eles capturaram tudo em Kupiansk. Em particular, eles capturaram Kupinsk, o eslovaco. Essa informação não é verdadeira. Aliás, o Ministério da Economia Nacional também escreve sobre isso. Correspondentes de guerra. Então, não se precipite. Gostaria de destacar separadamente o sucesso das Forças Armadas da Ucrânia a leste de Pechanovo. Nossas forças avançaram em direção à rodovia R-07, reduzindo assim a distância até Stetinaya Novoseto. Isso cria pressão sobre a logística inimiga e os obrigam a reagir, trazendo cada vez mais reservas. As forças de defesa confirmam a intensificação das ações do inimigo em Zaporizhia. Assim, de acordo com dados de inteligência, a Rússia decidiu reforçar seus agrupamentos nas direções de Guliaipole e Orekov. Quem falou sobre isso foi o porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Volosha. Ele explicou que essas rotações indicam um impacto significativo das perdas do inimigo na capacidade de combate das unidades na direção de Zaporizhia. O inimigo realizou cerca de 50 confrontos armados nas últimas 24 horas. Desses, 31 confrontos ocorreram na direção de Guliaipole, uma das mais difíceis. Forneceremos agora todas as instruções detalhadas e as direções precisas para que você chegue ao seu destino final com total segurança e sem erros. Quanto à sua aviação? O inimigo está usando ativamente a aviação para ataques com bombas aéreas guiadas e ajustáveis. Ele faz isso para destruir nossas posições e construções nos povoados que atacam e que estão localizados próximos à linha de contato. Assim, o exército russo se vinga das forças armadas da Ucrânia e dos civis ucranianos por mais uma operação especial bem-sucedida nas profundezas da retaguarda inimiga, garantem analistas militares. Mais uma vez, os drones ucranianos deram um tapa na cara de Putin e de seus generais de papelão, atingindo novamente o campo de treinamento Kapustin Yar. É justamente de lá que a Rússia lança mísseis balísticos intercontinentais, incluindo o Oreshnik.
Além do lançamento do Oreshnik, o campo de treinamento Kapustin Yar era amplamente utilizado para testes de uma grande variedade de armas de curto e médio alcance, mísseis de cruzeiro, sistemas e complexos de defesa antiaérea da Rússia. Agora, graças aos drones de combate ucranianos, esse trabalho foi colocado em pausa pelo Kremlin. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme que os supera em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não for possível fazer isso financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Enquanto isso, Dymon Medvedev ficou sóbrio e decidiu calcular quantos russos já morreram na guerra na Ucrânia. Afirmou que no ano passado enviaram 422 mil pessoas para a guerra. Mas nem todos. Na Rússia já não havia mais essas pessoas. Concorda que é um número impressionante. Ainda mais se lembrarmos que, em 2024, mais 400 mil pessoas assinaram o contrato. Mais 2 palavras sobre os resultados do ano anterior. A tarefa que foi definida pelo Comandante Supremo foi cumprida. 422.704 pessoas assinaram contrato para o serviço militar. Estes representam os dados definitivos e finais de que temos atualmente à nossa inteira disposição. Mas, além disso, mais 32 mil pessoas também formalizaram seus contratos de adesão para prestarem serviços de maneira totalmente voluntária. Ou seja, são cidadãos voluntários que estão trabalhando conosco agora. Bom, para onde foi o grupo anterior? O Dinka não contou. É justamente por isso que na Rússia decidiram supostamente aumentar os pagamentos aos militares, para tentar, pelo menos assim, atrair pessoas para morrer na guerra. No entanto, segundo dados da OTAN, nesse mesmo período, a Rússia perde 25 mil soldados. Os jornalistas do Insider contaram com mais detalhes sobre o sistema de recrutamento. Por exemplo, na Chuvastia, o valor foi aumentado para 2,1 milhões de rublos. Com o pagamento federal, os contratados vão receber 2 milhões e 500 mil rublos. Várias regiões da Rússia, assim como em parte dos territórios ucranianos temporariamente ocupados. Desde a noite de sábado, 17 de janeiro, há apagões em grande escala. Isso é relatado tanto por moradores locais quanto pelas autoridades russas. Nas redes sociais, falam sobre o apagão em Krasnozavodsk, na região de Moscou. Há relatos de um incêndio, mas não se sabe em qual local. As caldeiras também não estão funcionando. Um grande apagão também aconteceu em Yeisk russo. A cidade onde está localizada a base aérea militar ficou sem luz. Mas isso não é tudo. Também não há luz em Serpukov, na região de Moscou, assim como nos territórios ocupados de Kherson e Zaporígia. Praticamente todo o território temporariamente ocupado da região de Zaporígia está sem luz devido ao ataque em Melitopol. Também tem um grande problema em Chelyabinsk. Os moradores dos vilarejos próximos a Chelyabinsk ficaram sem eletricidade num frio de 35 graus negativos. As pessoas até recorreram a Bastrikin, chefe do comitê de investigação, para ver se ele faz alguma coisa a respeito. E os responsáveis por tal colapso devem ser presos. Porque essa situação ocorre todos os invernos, quando a temperatura cai abaixo de 20 graus. E isso não se deve aos bombardeios, mas simplesmente porque isto é a Rússia. E reparar os danos nas linhas de energia. Ninguém tem pressa ali. O comitê de investigação, é claro, abriu um processo criminal para inglês ver, mas sabemos qual é o objetivo. 0. Eles não viviam do luxo. Não faz sentido nem começar. Carros de luxo na Rússia estão se transformando em abóboras. Proprietários de Porsche e BMW em todo o país estão enfrentando um problema incomum. Os carros deles se recusam a ligar. O problema começou em dezembro e já afetou dezenas de motoristas. Porsche, meu querido carro, entre! E é isso, ela morre. E pronto, ela desliga. Depois de voltar das férias de inverno, meu carro, um Porsche Macan Turbo, virou um peso morto. O fabricante, através do sistema Sputnik, de alguma forma o desligou pelo alarme de rastreamento. É simplesmente uma maldade dos fabricantes ocidentais para se vingar das pessoas comuns, dos russos, só porque compraram carros alemães deles. Minha mãe não conseguiu ir ao teatro. Demoramos muito para nos arrumar para ver o Konstantin Raikin por causa do carro, porque fomos desligados. A gente não consegue dirigir. O problema está nos alarmes. Eles funcionam na mesma frequência dos drones.
Por causa dos bloqueadores de sinal, os carros perdem a conexão com o satélite, o sistema acha que o carro está sendo roubado e bloqueia o motor. Aqui é pura maldade por parte das autoridades russas. Mas claro, eles culpam a Europa por tudo. No contexto das notícias sobre o acidente de trânsito envolvendo o filho favorito de Ramzan Kadyrov, Adam, continuam as conversas sobre uma possível troca de poder na Chechênia. Quem o Kremlin vê como o chefe da região mais subsidiada? E será que teve envolvimento no acidente do potencial sucessor de Kadyrov? Os detalhes na reportagem. Quantas vezes no último ano já não enterraram Kadyrov? Mas o soldado de infantaria de Putin ainda está firme, embora as notícias sobre sua saúde piorando drasticamente tenham aumentado várias vezes. Das últimas notícias, os rins de Ramzan Kadyrov, de 49 anos, estão falhando. Sou o soldado de infantaria de Putin. Sou, pode-se dizer, um projeto do presidente. Mas o principal não é quando ele vai morrer, e sim quem vai substituí-lo. Por isso, junto com as notícias sobre a possível morte do chefe da Chechênia, discute-se ativamente quem afinal vai liderar a região mais subsidiada da Rússia. E esse talvez seja o questionamento mais interessante. Mais uma vez, obrigado por tudo que você faz pela República da Chechênia e por toda a Rússia, pela Federação Russa. Nós não vamos decepcioná-la. Se pra mim for... Grozny continuar crescendo e florescendo. Eu sei que a cidade está se desenvolvendo ativamente. Assim como a República da Chechênia como um todo. Você pessoalmente faz muito por isso. Eu também sei disso. Tá revivendo tanto a esfera espiritual quanto a base material. Existem duas opções. A primeira, bem conhecida, Kadyrov vai passar o poder como herança. Apesar de Ramzan ter nomeado seu filho mais velho, Akhmat, de 20 anos, como vice-primeiro-ministro da Chechênia, Dondon aposta em seu favorito, Adam, de 18 anos. E essa opção, segundo o líder do movimento de oposição checheno Haddad, já foi acordada com o Kremlin. É justamente por isso que os boatos de que o Kremlin estaria envolvido no recente acidente de carro de Adam não correspondem à realidade. O SFB não só não vai tentar um atentado, como pelo contrário, vai protegê-lo ao máximo. Esse é o projeto deles. Adam Kadyrov é o projeto deles. Ramzan Kadyrov, projeto do Kremlin. Akhmat Kadyrov, projeto do Kremlin. Akhmat Kadyrov antes do início da guerra. Antes da Segunda Guerra, a Guerra Russo-Chechena, ele se encontrou com Putin. Lembrando, no dia 16 de janeiro, Adam sofreu um grave acidente de carro em Grozny. Macha, um baita engarrafamento. A ambulância tá passando. E todo mundo atira pra dar passagem. Essa é a atitude em relação à doença. Enquanto dirigia, ele colidiu em alta velocidade contra um guarda-corpo. Bem, então começou uma reação em cadeia. E todos os carros da sua comitiva começaram a colidir. Sexta-feira, 16 de janeiro, foi o aniversário de Kamzat Kadyrov. Esse é o sobrinho de Kamzat Kadyrov e primo de Adam Kadyrov. E eles estavam comemorando o aniversário dele. Lá estavam comemorando Balkanzat Kadyrov, Adam Kadyrov. Basicamente, seus irmãos de confiança, parentes, conhecidas, pessoas próximas, o círculo deles. Só a galera jovem. Os caras estavam comemorando, passeando pela cidade em Grozny. Logo depois, Adam foi evacuado às pressas para Moscou, em um avião do governo, embora Adam tivesse ferimentos que não representavam risco de vida. Mas com o sucessor do chefe da Chechênia, é melhor pecar pelo excesso de cautela do que pela falta. Oficialmente, o acidente de trânsito envolvendo Adam não foi comentado na Chechênia. Por sua vez, a equipe de Kadyrov publicou um vídeo de uma reunião onde Adam estava presente e seu talentoso filho recebeu mais uma premiação. Dessa vez, pelo mérito de aumentar a segurança na usina nuclear de Zaporizhia. Mas logo a mídia descobriu que o vídeo foi gravado em 15 de janeiro, um dia antes do acidente. Mas vamos voltar à sucessão ao trono. Adam, no caso da morte do pai, não poderá se tornar imediatamente o chefe da Chechênia. É jovem demais. Por isso, será nomeado um chefe nominal, como aconteceu com Ramzan nos distantes anos 2000. Não se descarta que ele governe. No início, Adam contará com a ajuda dos aliados mais próximos de seu pai, Magomed Daoudov e Adam Delinkhanov.
Com esse cenário, o clã Kadyrov tá feito na vida. E é justamente nesse desdobramento que a oposição chechena insiste. Aqui é tudo simples. Putin investiu dinheiro demais no clã Kadyrov e sabe como lidar com eles. Além disso, controlar a Chechênia do jeito que Kadyrov faz, dificilmente alguém mais conseguiria. Quanta energia a Rússia, o Kremlin, gastou com Kadyrov, com seu projeto? Eles o controlavam, era simplesmente o projeto deles, o homem deles. E, de repente, eles decidiram, depois de tantos anos, encerrar isso. Mas isso nem faz sentido. Existe também uma alternativa para o desenrolar dos acontecimentos, que é defendida pela oposição russa. Dizem que o Kremlin se cansou de Kadyrov e companhia, e Putin decidiu que não haveria sultão na Chechênia. Mas eles não precisam de nada novo. Kadyrov. Por quê? E assim, Kadyrov teve um pequeno problema de hemorroidas. Portanto, muito provavelmente a família de Kadyrov, seu clã geral, será afastada do poder. E por isso, nem Daldov nem Delinkanov, na minha opinião pessoal, seus aliados mais próximos, não serão nomeados como seus sucessores. Bom, e sobre Adam Kadyrov eu já falei, ele tem 17 anos. Isso é simplesmente fisicamente impossível, tecnicamente impossível. Um canal do Telegram próximo ao Kremlin até escreve sobre o fato de que em Moscou, há mais de um mês, começaram a procurar um novo chefe para a Chechênia. Vladimir Vladimirovich tem informações completas sobre o estado de saúde de Ramzan Akhmatovich e sobre a situação na Chechênia. Nada de grave ou que exija uma reação urgente está acontecendo lá agora, mas podem surgir problemas inesperados. Por isso, Vladimir Vladimirovich encarregou de selecionar de 3 a 5 candidatos ao cargo de chefe da República. Só por ter, Galsan. Estamos trabalhando nisso, informou o interlocutor do canal. Ele esclareceu que já existem 2 candidatos, mas se recusou a revelar seus nomes por enquanto. E esses nomes dificilmente estarão ligados ao clã dos Kadyrov. Mas isso não muda o fato de que a família de Ramzan se agarra ao poder. Por isso, até mesmo o jornal britânico Times escreve que está surgindo uma luta pelo poder na Chechênia. Além disso, prevê inclusive um confronto entre as forças de segurança pela Chechênia, já que em Moscou, supostamente, há muitos que não concordam com a transferência hereditária do poder na região. Khmeruldek, o chefe do comitê de investigação, Alexander Bastrikin. Dizem que ele, no geral, fica irritado com a permissividade do líder regional, que se acha uma grande figura, de uma importância muito maior do que apenas a Chechênia. Outro opositor da sucessão hereditária é o diretor do FSB, Alexander Bortnikov. Na verdade, o principal serviço secreto do país é essencialmente também o principal inimigo de Ramzan. Caso esse cenário se concretize, segundo a mídia russa, o Kremlin pode apostar em candidatos chechenos bem conhecidos. Afinal, o ditador do bunker entende que não vai conseguir colocar alguém de Moscou no comando. Uma das opções já mencionadas é Adam Delinkanov, o chefe não oficial da máfia chechena, primo de 4º grau de Hamza e seu braço direito. Delinkanov é visto por Moscou não tanto como um sucessor independente, mas sim como um garantidor-chave da estabilidade e da transição de poder. Uma pessoa que agrada tanto a Grozny quanto a Moscou, inserida no sistema das elites, ligada aos serviços de segurança e totalmente controlável. No Kremlin, supostamente, também estão considerando a candidatura de Magomed Daldov, o primeiro-ministro da República. É ele quem, em caso de morte de Kadyrov, assumirá como chefe interino da Chechênia. De qualquer forma, Putin precisa de uma Chechênia controlada, como instrumento de intimidação e repressão de revoltas dentro da Rússia. Agora, se será uma dinastia familiar no comando, isso já é uma questão em debate. O número de crimes graves na Rússia em 2025 quebrou o recorde dos últimos 15 anos. A seguir, sobre como a Rússia de Putin se transformou em um antro de criminalidade, onde é perigoso andar nas ruas e assassinos, estupradores e até canibais são perdoados em troca de serem mobilizados para o exército. Assassinos desse tipo. Há pessoas assim que pensam no país, que vivem o destino dele. Pode-se, no futuro, confiar e entregar a Rússia. A Rússia bateu o recorde de crimes graves dos últimos 15 anos. É justamente dessas pessoas que devemos, no futuro, formar a elite do país. Em 2025, foram contabilizados quase 628 mil desses crimes. Só foi maior em 2010, quando o país estava saindo dos turbulentos anos 90. Me desculpe, mas se pegarmos eles no banheiro, vamos acabar com eles ali mesmo, no fim das contas. Pronto, assunto encerrado, definitivo. Atualmente, a Rússia tem o maior índice de homicídios da Europa. E isso apesar de o número total de crimes ter formalmente caído ao mínimo.
Como isso é possível? Simplesmente passaram a roubar menos, mas a matar mais. Um grupo de militares invadiram a casa de um casal. Eles mataram um homem e estupraram sua esposa, que era professora da escola local. A promotoria militar rapidamente prendeu o soldado Alexei Kostrykin. Os outros ainda estão sendo procurados. O aumento já dura pelo 3º ano consecutivo. Em 2023, o crescimento foi de 9,7%. Em 24º lugar, outros 4,8%. No 25º ano, 1,7%. Na Rússia, assassinatos e roubos estão se tornando sistêmicos, em vez de eventos isolados. 10 dias após a descoberta dos restos mortais, o assassino foi preso. No julgamento, ele admitiu sua culpa e teria acabado recebendo uma sentença de prisão perpétua. Mas o governo da Coreia simplesmente não compareceu à próxima audiência judicial para prorrogar a prisão. Como não é difícil de imaginar, ele assinou um contrato com o Ministério da Defesa, direto do presídio, e vai continuar matando impunemente. Agora, na Ucrânia, crimes graves e especialmente graves, em primeiro lugar, são assassinatos, assaltos, extorsões, estupros e drogas. Até mesmo 1 ano na guerra é algo colossal. É tempo suficiente para que a pessoa mude, de forma irreversível. Como me disse uma pessoa muito respeitada por mim, na guerra a pessoa não muda, ela se revela. O álcool como um intensificador universal. Em 70% a 80% dos casos, os assassinatos são cometidos sob efeito de álcool. Eu acho que as pessoas vão mudar por causa desse tipo de guerra. Um participante matou meu pai. Crescimento acentuado. Começou exatamente depois que o governo decidiu que a melhor maneira de resolver os problemas de pessoal era liberar nas ruas dezenas de milhares de assassinos, estupradores e reincidentes com experiência de combate duvidosa, mas real, e problemas psicológicos. Aí chega uma pessoa dessas, se depara com uma injustiça e o cérebro deles já funciona de outro jeito. Ou seja, a psicologia de uma pessoa que matou é um pouco diferente. No caso do militar de Kaluga, que deu mais de 40 facadas em uma mulher, o tribunal considerou como circunstância atenuante sua participação na guerra na Ucrânia ao proferir a sentença. A perícia concluiu que ele possuía um transtorno de personalidade emocionalmente instável, o que é explicado pelas consequências de sua participação em combates. Na Crimeia, um militar foi detido sob a acusação de assassinato de uma estudante de 17 anos. Nessa primavera, ele estava compartilhando vídeos da linha de frente. O tribunal de Chelyabinsk enviou para a prisão preventiva um integrante do Wagner, detido após o assassinato de um homem perto de um café. Antes de entrar no grupo Wagner, ele já havia cumprido pena por outros assassinatos. Na vila de Koptevka, na região de Ulyanovsk, um integrante do batalhão Storm Z, Alexander Lomakin, de 45 anos, que já tinha antecedentes criminais e retornou da guerra, espancou brutalmente um morador local de 38 anos com deficiência de 3º grau. O homem ferido morreu no local. Até janeiro de 2024, os presos recebiam contratos, anistias e agradecimentos por terem ido defender a pátria. Só não levaram em conta que os criminosos voltariam para casa. Só pelo grupo Wagner, mais de 31 mil presos foram libertados. Ele é um verdadeiro serial killer, que escolhe vítimas parecidas e as elimina de uma maneira específica. Mas o mais impressionante é que, no momento do crime, essa pessoa deveria estar na prisão. Ele cumpriu uma pena de 14 anos, mas acabou sendo solto muito antes. Foi Vladimir Putin quem o tirou da prisão. Cerca de 20 prisões em mais de 10 regiões da Rússia. Os presos dessas prisões, quase todos, foram para a guerra na Ucrânia, para conseguir o tão desejado perdão. A guerra é pesada, não se parece em nada com aquelas da Chechênia e outras parecidas. O consumo de munição, no meu caso, sinceramente, é 2,5 vezes maior do que em Stalingrado. Para lutar, recrutavam principalmente assassinos e estupradores. Prometeram-lhes liberdade em troca de sobrevivência. Após o tempo decorrido, um período total de 6 meses foi completamente perdoado e esquecido pelas autoridades, sem qualquer tipo de restrição adicional. Putin somente. Após ter recebido formalmente todas as informações... Após 6 meses de participação na guerra, eles voltaram para casa e já haviam conseguido cometer novos crimes e novos assassinatos. Eles trabalharam com honra e dignidade. Alguns dos primeiros. Os primeiros. Trabalharam como poucos conseguem trabalhar. Em quase 4 anos de guerra em grande escala, os ex-prisioneiros que voltaram da linha de frente mataram e mutilaram mais de 1.000 pessoas.
pelo menos 550 mortos. Mais da metade pelas mãos de ex-presidiários. Esses são os mesmos veteranos, defensores, heróis e a nova elite de que Putin tanto se orgulha. O preço do petróleo russo Ural caiu abaixo de $40 por barril pela primeira vez em 5 anos. A Rússia continua perdendo receita. Em dezembro de 2025, o preço médio do petróleo Ural caiu para $39. É o que escreve o The Moscow Times. A queda acentuada está relacionada às sanções dos US contra a Rosneft e a Lukoil. Mas também porque os petroleiros russos começaram a afundar. Mas o que é ainda mais curioso é que até mesmo os próprios propagandistas russos já estão pedindo para afundar seus próprios navios. Digamos assim, para que os Estados Unidos não fiquem com todos os valores. Quem diz isso é o Solovyov. Eles capturaram um navio, então a gente mandou um torpedo nele. Afinal, ele é nosso. Não é humano, é cruel, é horrível. Bom, primeiro tira a tripulação lá. Só para deixar claro que não fique para ninguém. Na prática, trata-se de uma proposta para destruir a infraestrutura russa. As consequências econômicas e políticas desse tipo de raciocínio nem são mencionadas. E por que ele ainda não foi preso? Na Suécia, estourou um escândalo envolvendo Freira Zet da Bielorrússia. O jornal Telegraph noticiou isso. Freiras do mosteiro de Minsk estavam na Europa e ganhavam dinheiro com vendas. Lembranças. O dinheiro foi enviado para ajudar o exército russo ou para ajudar Donbass. Eles oram pela saúde dos heróis da SVO e nem sequer fizeram questão de esconder isso. A questão é que eles sabiam disso na Europa, mas não fizeram nada. Mas, no final de novembro de 2025, a igreja sueca associou o mosteiro ao GRU e pediu às paróquias que não convidassem as freiras. Elas foram acusadas de manter contato com os serviços secretos russos. E também de que o dinheiro da venda de lembranças estava sendo usado para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. E, como sabemos, a Federação Russa muitas vezes. O inimigo provavelmente não sabia, por 1 ou 2 semanas, que estávamos trabalhando. E ficou desorientado, porque, graças ao plano... Frequentemente, certas organizações utilizam estruturas religiosas de maneira estratégica para fins complexos de espionagem internacional, aproveitando-se da confiança e do acesso facilitado que esses ambientes proporcionam, em diferentes regiões do mundo.